Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa primeira live, é uma estreia nossa, né? Junto com a Norminha, nós estreamos no dia 18 de agosto de 2009. Já estamos completando 573 semanas direto, toda quinta-feira, com a edição da Norminha no seu e-mail e postada também em nosso site norminha.net.br. E hoje eu resolvi fazer esta live com um grande amigo. Eu digo que eu conheço ele desde 1921, o grande Antônio Tadeu das Costa. Ele é o mestre da segurança, fomos amigos e parceiros do Senac, né? Então vamos aguardar aí a entrada do Tadeu para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Nós separamos aí 6 temas, né? Hoje provavelmente não será possível a responder as perguntas de vocês, mas eu creio que os assuntos que nós vamos falar nesta noite, nesses 60 minutos, o Tadeu entrando aqui, discutidos aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, perdão, e muita dúvida, né? Então nós chamamos aí o Tadeu, ele está chegando aí, agradeço bastante a presença de todos. Vamos aguardar o Tadeu aí a acessar, né? Hoje nós fizemos um teste, vários testes, né? Mas é assim, ó, faz o teste, chega na hora, provavelmente não funciona. Alô, Tadeu, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Eu não estou vendo você na tela. Alô? Oi. Vamos aguardar o Tadeu aí, né? Ele não está funcionando, não está aparecendo ele na... Ah, sim, agora sim. Agora Você sim. me ouve? Eu estou te ouvindo, aí não afasta muito não, senão sai igual aquele que saiu, né, esses dias aí nas redes sociais, né? A pessoa se afastou tanto que caiu de costa. Tadeu? Boa noite, Maior. Me ouvindo agora? Está me ouvindo? Muito bem. Tadeu, boa noite para você. Muito obrigado aí por aceitar o convite para a gente bater esse bate-papo, né? Eu sei que você é uma pessoa bem ocupada, tem seus compromissos e vai doar agora 60 minutos de um bate-papo legal sobre segurança do trabalho. Separamos aqui 6 temas para a gente discutir. Mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o Tadeu. O Tadeu foi funcionário do Senac São Paulo por mais de 35 anos. As grades dos cursos de formação de técnicos de segurança do trabalho era praticamente elaborada pelo Tadeu, coordenada, né, Tadeu? Escreveu alguns livros. Exatamente. Quando o Tadeu era técnico de segurança do trabalho, quer dizer, inspector safety, né, Tadeu? Eu nem tinha nascido. E o Tadeu já dava aula no Senac e elaborava as grades, né? Eu só quero dizer para o pessoal aí que está entrando, eu não consigo acompanhar, está entrando muita gente e eu não estou conseguindo acompanhar, Tadeu. Então, sejam todos bem-vindos, né? Se eu for citar o nome do pessoal aqui, eu vou ficar perdido e eu vou deixar alguém de lado. Tudo bem, Tadeu? Faça suas preliminares aí e para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa noite, Maior, e boa noite a todos os participantes desta live. O importante é que essa live seja útil para a área, principalmente para a área de segurança e saúde do trabalhador no atual momento. Então, os temas especialmente selecionados por Norminha
Wilson Célio Maioli, são temas muito impactantes neste momento. E aposentamos do SENAC após 35 anos, 16 dias e 8 horas, mais 5 minutos para chegar no estacionamento para buscar o carro. Isso, eu coloquei os 5 minutos aí para você chegar no estacionamento, pegar o carro e ir embora. Nós continuamos na ativa, aposentado do SENAC. Havia oportunidade para ficar ainda mais 2 anos, mas resolvemos dar um outro direcionamento. Lá no SENAC, nós tivemos a oportunidade de participar de atualizações dos cursos, desde o supervisor de segurança do trabalho, no início dos anos 80, da mudança de carga horária, participamos da elaboração do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, do sistema de gestão integrado, PPRA, CIPA, CIPA-TR, etc. E também fomos aí o agente multiplicador da Fundacentro, na época em que era obrigatório o registro do profissional, inclusive para dar o curso da CIPA. Fomos também registrados no Ministério do Trabalho e Emprego para poder ministrar o curso da CIPA, que era obrigatório o registro do docente, do monitor. Então, vivemos muitos momentos importantes na área, com muitas alegrias e poucas decepções, e sempre combatendo o acidente de trabalho. E hoje atuamos como advogado nessas áreas, bem como também estamos como professor universitário nessas cadeiras aí específicas da área. Correto. Essas são as preliminares, Maioli. Combinado. Então, Tadeu, vamos começar a nossa conversa aí, que eu sei que o pessoal está ansioso, né? Já temos aí quase 60, já tem 61 pessoas já entrando no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Agora entrou o Tadeuzinho, rapaz. Tadeuzinho aí também está, e o Saulo. Bom, Tadeu, para a gente não perder tempo, né? Vamos lá. O primeiro assunto, nós vamos falar um pouco sobre a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, né? Então, tem um textinho aqui, ó, com a revogação da medida provisória 905, o acidente de trajeto passou a ser considerado acidente de trabalho. Agora, doutor Tadeu, eu emito a CAT, o trabalhador terá garantido o emprego por 12 meses após receber alta do INSS. Como está essa história aí, doutor Tadeu, com relação ao acidente de trajeto? Inicialmente, é importante registrar que nós estamos há um grande tempo vivendo tempos de mudanças, de reformas nas áreas trabalhistas, previdenciárias, com impacto na segurança e saúde do trabalho e de meio ambiente. Essas reformas ainda não acabaram, elas vão continuar. Já vêm de governos anteriores. E essas reformas ainda vão tratar desse tema, desta primeira pergunta, o acidente de trabalho. Correto. O acidente de trabalho, o percurso, ele tem essa origem na última legislação de 24 de julho de 1991. No inciso 4 do artigo número 21 dessa lei, nós temos lá os acidentes decorrentes do exercício do trabalho, fora do local e do horário de trabalho, e na letra D, na linha D, o acidente de percurso, o caminho de ida e volta para o trabalho, o trajeto, o conhecido itinério, inclusive sendo feito com um veículo de propriedade do próprio empregado. Correto. Mais recentemente, também foi incluída a empregada doméstica, o empregado doméstico, no artigo número 19 dessa lei. Também está amparado. Também está amparado. Há contribuição por parte dos empregadores domésticos.
Então, o artigo 19, ele conceitua o que é o acidente de trabalho. O artigo 20 vai equiparar a doença do trabalho e a doença profissional, e é uma confusão muito grande por parte de muitos na distinção entre as doenças ocupacionais, a doença do trabalho e a doença profissional, que está lá no artigo 20. Basta estudar o artigo 20. E lá, especificamente quanto à linha D, nós tivemos uma medida provisória. Essa medida provisória foi de número 905. Isso. Ela foi do dia 11 de novembro de 2019. Essa medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de novembro de 2019. Uma medida provisória tem força de lei. Essa medida provisória, ela tem uma vigência inicial de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Correto. Ocorre que nesse lapso temporal nós tivemos um recesso parlamentar. Então, com a volta, com as discussões, primeiro ela passou pela Câmara dos Deputados. Quando ela chegou a se expirar, o presidente do Senado Federal ampliou o prazo de validade. E essa medida, então, ela teve uma validade até o dia 20 de abril deste ano. Então, ultrapassou 120 dias em função do recesso parlamentar. Essa medida provisória ela é conhecida como a medida do contrato de trabalho verde e amarelo. Ela promovia uma série de alterações e ela teve validade no período de vigência, de 11 de novembro, publicado no dia 12 de novembro de 2019, até o dia 20 de abril, quando ela foi revogada por uma outra medida provisória, 955, porque ela perderia a validade no dia seguinte, no dia 21 de abril. E com o mesmo tema, o presidente da República não pode reeditar a medida provisória. Então, ele revogou com a possibilidade de novamente trazer ela à discussão. E o ministro da Economia já se manifestou dizendo que volta à discussão o contrato de trabalho verde e amarelo. E ali está inserida a redução de adicional de periculosidade, ali está inserido a exclusão do acidente de trajeto, ali está inserido também mudanças de contribuição para desoneração de folha de pagamento, diminuição de depósito fundiário, entre tantas outras coisas. O trabalho verde e amarelo, ele tem como objetivo aí aumentar, ampliar as condições de emprego. E em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, já volto no assunto do trajeto, só para não perder a oportunidade, este ano nós devemos atingir o número de 20 milhões de desempregados. Assustador. Assustador. É assustador mesmo. Aí, voltando ao acidente de trajeto, Maioli, tudo como dantes. A lei. A medida provisória ela foi revogada. Então, o acidente de percurso volta a ser equiparado ao acidente de trabalho. Correto. Com abertura de CAT, comunicação de acidente de trabalho, no mesmo prazo, no dia útil seguinte da ocorrência, até sob pena de multa de fora de prazo, do limite mínimo até o limite máximo da contribuição previdenciária. E estabilidade no emprego quando da cessação da espécie B91, benefício 91. Tem que haver a concessão do benefício B91, independentemente do recebimento do auxílio acidente. Se faz requisito o recebimento do auxílio doença por acidente de trabalho, que é diferente do auxílio previdenciário. Por isso, a espécie B91. Caracterizado o recebimento, estabilidade no emprego, pelo artigo 118, 12 meses. Importante salientar que deve-se também observar os acordos coletivos de trabalho, os dissídios coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, que pode cada categoria, né? Exatamente. E pode haver uma ampliação nesse período de estabilidade. Correto. Então, as regras voltam
como eram até 11 de novembro de 2019. O assunto está morto? Não. Não. Volta com o contrato de trabalho verde e amarelo, com uma possibilidade de se amparar, foi muito discutido isso, o acidente de percurso quando a condução, o meio de transporte é fornecido pelo empregador, mas isso ainda é uma hipótese, é uma possibilidade. É uma discussão, né? E isso vai ser debatido, vai ser feita a relatoria e a discussão entre os nossos parlamentares. Correto. Ok? O assunto, então, vai voltar à tona. É uma questão de tempo. Então, aí, em miúdos, aí, o acidente de trajeto era como antes, ele é considerado acidente de trabalho, ocorre o acidente de trabalho, faz a investigação do acidente, encaminha, abre a CAT, não é isso? E se ele for encaminhado, vamos dizer assim, para o INSS, quando ele receber a alta do INSS, a partir desta alta, ele tem aí a estabilidade no emprego por 12 meses. Né? Agora, o acidente de trajeto, ele não está na FAP, é isso? Antes de responder esta indagação, é importante salientar que o INSS publicou ontem que ele só vai atender virtualmente até o dia 19 de junho. Isso. E também já há uma manifestação para que ele só volte a funcionar a partir de agosto, em função da pandemia. Correto. O atendimento presencial. Então, uma informação nova agora, né? Inclusive, Maior, com relação ao FAP, a grande discussão era no fator acidentário da prevenção. Nós temos lá o fator de atualização previdenciário, e o que nos interessa nesse momento, nessa live, é o fator da prevenção, o fator previdenciário. O FAP excluiu o trajeto. Até bem pouco tempo, aqueles benefícios concedidos até 15 dias, os NTEPs todos, as CATs, acidente de percurso, todos eram somados no FAP, para conceder a redução do fator acidentário da prevenção até em 50% sobre o antigo seguro de acidente de trabalho, hoje o risco de acidente de trabalho, o RAT, e o acréscimo, a majoração até 100%. Então, continua incluído do FAP o acidente de percurso. Isso prevalece. Prevalece. Ok? Combinado. Certo. Bom, eu acho que esse assunto está bem esclarecido, né, Tadeu? E vamos partir aí para... Está entrando bastante gente aí, o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, entrando o pessoal lá do Rio Grande do Norte, Mossoró, uns amigos lá da Paraíba também entrando aí, o pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, um pessoal de Naviraí, quero mandar um abraço pro pessoal de Naviraí, o Saulo Gimenez, um grande ídolo, você é ídolo dele, Tadeu, acabou de entrar também aí, né? Desculpa. Então vamos aí partir para o segundo termo, né? A empresa deve indenizar por acidente de trabalho mesmo sem previsão na CLT? Como que é essa? Como que tá? Essa é uma discussão recente. Recente, Antes de entrar aí nessa questão da responsabilização, isso. Eu gostaria também de dizer aqui o seguinte, reforçando que nós passamos ainda por um período de reformas, vem muita coisa pela frente. E o que muito me preocupa hoje na nossa área é um desrespeito com hierarquia de normas, com o nosso arcabouço jurídico, se esquecendo que nós temos um regramento, que nós temos uma Constituição da República Federativa do nosso país. Correto. E no momento da construção destas novas normas, estão se esquecendo de tudo isso. Veja, por exemplo, o que fizeram com a NR2.
Veja o que fizeram com o CA, o Certificado de Aprovação dos Equipamentos de Proteção Individual. Veja o que fizeram com o acidente de percurso. Então, veja agora a suspensão de reforma de NR, aguardar as comissões tripartitas paritárias, aguardar o julgamento, não vai ter nem instrução, já vai para julgamento. E se fala muito sem o conhecimento jurídico do tema. Então, essa é uma preocupação muito grande. Isso. E com relação à vossa pergunta, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Suprema, ela definiu que o acidente de trabalho pode ter responsabilização objetiva. E quando nós pensamos em acidente de trabalho, até já quero propor uma nova live, se essa for bem aceita pelos nossos participantes, com o tema responsabilização por acidente de trabalho. Porque envolve responsabilidade administrativa, que se fala muito pouco, fala-se pouco mais da responsabilidade civil e criminal, mas não se fala de responsabilidade tributária, de responsabilização objetiva, trabalhista, previdenciária. Então, nós temos aí todo um conjunto de responsabilização por descumprimento de norma. Correto. E quando hoje nós pensamos em responsabilidade objetiva, por maioria de votos, os senhores ministros definiram que não há necessidade do perigo estabelecido pelo artigo 193 da CLT. O artigo 193 da CLT é que vai gerar lá a norma de atividades e operações perigulosas maiores. Isso. Outra coisa, maiores. Estão criando norma sem amparo legal. Nós vamos discutir isso. Estão mudando norma em escala hierárquica inferior a uma já posta. E quando nós pensamos hoje na responsabilidade objetiva, não precisa o trabalhador estar em contato com o inflamável, com o explosivo, o tradicional trabalho periculoso. Isso. A responsabilidade objetiva, ela não é uma presunção absoluta. Correto. Então, são elencados atividades realmente de perigo. E o caso julgado foi de um vigilante de carro forte, que, em função aí das ocorrências de roubo, teve uma série de transtornos decorrentes dessas intercorrências com relação ao seu trabalho. E vou dar aqui um exemplo recente. Motofrentista é uma atividade comum nos dias atuais? Motoboy aumentou com essa pandemia? Bike boy? Também. Atividades consideradas de perigo. Por quê? Sim. Há um envolvimento com o trânsito que é perigoso. Então, é objetiva essa responsabilização. Então, quando nós estamos falando em responsabilização objetiva por acidente de trabalho, algumas atividades não vão demandar nem prova. Existe um brocado que diz jure et dedure, traduzindo do latim para o português. Não há necessidade de prova. Já está implícito que aquela ocorrência acidentária é uma responsabilidade do empregador. E, como tal, deve haver a reparação dos danos. Então, um outro brocado. Em dúbio pro operário. Numa tradução, na dúvida, para a parte mais frágil, na dúvida para o operário. Então, por isso, é muito importante, Maioli, não só aqui em questão de responsabilização,
não só em questão de responsabilização. As empresas praticam compliance? Se não praticam compliance, vão ter sérias dificuldades com responsabilização por acidente de trabalho, vão ter sérias responsabilidades, inclusive com a pandemia que está aí posta. Correto. O que é a compliance? O compliance é o respeito, é a obediência às regras, às normas, aos códigos de ética, aos códigos de conduta. Corrigir o que está errado e prevenir daqui para frente. Isso é a compliance. A compliance jurídica, ela pode ser estendida para a área de segurança e saúde do trabalhador, para o direito trabalhista, para o direito previdenciário. Porque, veja, numa responsabilização objetiva, mesmo não prevista lá no artigo 193 da CLT, aquele acidente está provado que houve a responsabilidade da empresa. Isso vai afetar o FAP da empresa, com CAT ou sem CAT. Existe o NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Isso. Existe a responsabilização regressiva. Isso está previsto na legislação previdenciária. Está prevista a contravenção penal. A legislação previdenciária, ela estabelece, lá no artigo 19, 20, 21, importante leitura, inclusive que é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos que o trabalhador vai enfrentar, sob pena de contravenção penal punível com multa. E as multas previdenciárias, para esses casos, não são de valores pequenos. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu diria que a palavra de ordem hoje para essas responsabilidades decorrentes do acidente de trabalho, para a Covid, a palavra de ordem é a prevenção. Prevenção. Correto. Ok? Aqui tem o termo compliance tem origem no verbo em inglês, comply, né? Que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, né? É um amigo nosso está escrevendo aqui. É o respeito às normas, a obediência, corrigir e prevenir. Isso. Esse é o sentido, esse é o sentido. Correto. Então, é muito importante. Veja, por exemplo, vamos imaginar que a sua empresa ela tenha uma concessão Disney. Tem código de conduta. Uma rede de fast food. Pode pensar numa dessas grandes redes de fast food. Tem código de conduta. Tem. E se desrespeitar, vai perder a franquia, a concessão. E aí vai por aí afora, Mattel, etc. E, além do que, dependendo do segmento, por exemplo, no alimentício, existem aí as BPFs, as boas práticas de fabricação. Então, nós não vivemos só de NR. E tem muito profissional da nossa área que só pensa em NR. E eu sempre digo, existe vida inteligente no planeta além das NRs. Nós não vivemos só de NR. Como eu e você fazíamos segurança antes das NRs? Elas são de 78, foram criadas em número de 28. Isso. De 28. Agora, daqui a pouco, vão inventar uma NR para exploração espacial em Marte. É verdade. Então, o pessoal vive tudo em torno das NRs, né? Claro que a NR, como a gente sempre diz assim, é o mínimo que deve ser respeitado, né? E na escala hierárquica de normas, Maioli, e aí uma grande confusão mais uma vez. Uma norma hierarquicamente inferior não pode contrariar uma superior. Isso. E por isso nós estamos com essa confusão nas alterações das NRs. Correto. E nós temos todo um capítulo que foi mudado no regime militar.
assinado pelo general Ernesto Geisel, na época, que alterou o capítulo 5, título 2 da CLT, que vai do artigo 154 ao 201. Esta Verdade. é a base das NRs. Aí depois vem NR 29, 30, já estão falando da limpeza urbana, já estão falando, enfim, são muitas coisas surgindo e é perfeitamente compatível as NRs já existentes. Claro que algumas precisam de atualização urgente, respeitando hierarquia de normas. Exemplo, NR15, atividades de operações insalubres. Quantas atividades nós temos lá com absorção pela pele, com valor teto, com a lista de produtos? Estamos muito longe da CGIH, a Conferência dos Higienistas Industriais do governo americano. E hoje nós temos aí uma Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, com o manual traduzido. Então, são coisas que precisam de atualização. Porque a empresa tem um produto químico, tem dificuldade. Entendeu? E um fácil entendimento, né, Tadeu? Isso, perfeitamente. E nós temos que ser muito técnicos na área de segurança e saúde do trabalhador. Tá? Eu não preciso ter NR para tudo. É impossível. Nós temos, e ela está lá embaixo na escala hierárquica, nós temos coisas maiores. Então, veja, quando eu busco o artigo 7º, inciso 22 da nossa Constituição Federal. Isso. Olha a redação do artigo 7º, depois podem conferir. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Equiparou o trabalhador urbano e rural. Se pesquisarem antes de 5 de outubro de 1988, os direitos distintos. A partir da nossa Constituição, houve uma equiparação. E olha a palavra trabalhadores. Está dizendo que é empregado? Não. Está dizendo que é patrão? Está dizendo que é autônomo? Está dizendo que é terceiro? Está dizendo que é quarteirizado? Basta ser trabalhador. Então, e lá o artigo 39 recepciona o inciso 22 quando trata do servidor público. O servidor público autárquico, estatutário, quer municipal, estadual, federal. Como está a segurança e saúde do trabalho, com raríssimas exceções? Um empregado doméstico. Quando eu estou dizendo empregado doméstico, eu não estou falando só da cozinheira, não. Eu estou falando daquele que trabalha no lar. Isso. Pode ser o piloto de avião. Correto. Não pode ser o piloto de avião? Pode. O patrão trabalha lá no lar para transportar a madame. Não pode ser o chofer? O segurança dos filhos que estão registrados no lar? Então, tem direito à segurança e saúde do trabalhador. Correto. E isto, estão falando muita coisa, vai acabar com a segurança, vai acabar com a ANR, vai queimar não sei o quê, vamos reduzir em 90%. Ministro dizendo que vai acabar com a ANR, ministro dizendo que vai reduzir em 90% as ANR. Não é assim. Não consegue. Em função da estrutura. Nem tem como, né? Não tem como. Lá no Congresso Brasileiro, no dia do SESMIT, eu disse que esse artigo 7º da nossa Constituição é a nossa garantia constitucional. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ponto e vírgula. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas, que até hoje não é regulamentada, e periculosas. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho. Independentemente, quando incorrer em dolo ou culpa ao empregador, a responsabilização. Essas cláusulas, meus amigos, minhas amigas, são cláusulas pétreas. Duras como uma pedra, e que vão garantir a nossa legislação trabalhista, previdenciária, segurança e saúde do trabalhador.
Então, essas conversas... Ontem, por exemplo, eu vi a maior autoridade do nosso país dizer tem que prender o ministro. Só que o artigo que ele está usando está equivocado. Outro dia assisti uma conferência do nosso maior mandatário do país dizendo para as empresas cobrarem dos governadores e dos prefeitos a pandemia. Passaram para ele um artigo errado, antigo, ultrapassado, que quer dizer factus principus, que é, do latim, o fato do príncipe. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E aí vão postando, né? Vão postando, inclusive nos nossos grupos aqui vieram várias postagens. Dizendo. O que nós estamos comentando aí, isso. A norminha, eu posto a norminha em cerca de 450 grupos de WhatsApp espalhado aí no país afora, né? E essa é uma discussão unânime dentro dos grupos, né? Então o pessoal fica discutindo, mas não tem a base legal. Então você discute muito o assunto, eu penso isso, eu acho que deve ser assim, mas tem que ser embasado dentro da lei, né? Pois é. Um desses grupos que nós participamos circulou muito, por exemplo, que sofreu o acidente de percurso já tem direito ao auxílio acidente. Olha que grande equívoco cometido por esses profissionais que escreveram esse artigo. O auxílio acidente, ele vai ser concedido após o auxílio doença previdenciário, o auxílio doença acidentário, após a consolidação da lesão. Então, já desde o primeiro dia, já tem amparado pelo auxílio acidente. Não é isso que diz a nossa legislação de organização. Simplificando, né? A partir do momento que ele é encaminhado ao INSS, aos cuidados do INSS, a partir desse momento que ele começa lá a receber o auxílio doença acidentária, né? É a partir desse momento. Então o pessoal confunde muito, né? É o B91. Ok? Bom, vamos deixando claro essa questão da responsabilização objetiva. Agora, se a empresa entender que a presunção não é absoluta, ela que apresente, quando autorizado, os meios de prova. Correto. Ela que vai fazer a apresentação, correto. Entendi. Okay. Bom, Tadeu, vamos continuar a passar para outro assunto. Esse é um assunto que dá muita explicação, muitas dúvidas, né? Infelizmente, a gente não pode atender hoje o pessoal a fazer perguntas, porque o nosso tempo é pequeno e nós temos mais assuntos para falar, né? Agora eu quero falar sobre um assunto, eu quero perguntar, né? Quem fala aqui é o Dr. Tadeu, sobre a doença ocupacional, né? Esses dias aí sobre o Covid-19, ele poderá ser considerado acidente de trabalho, doença ocupacional. E agora, doutor Tadeu, na atual situação, eu abro a CAT, a comunicação de acidente de trabalho ou não, para um empregado da empresa em que eu trabalho, eu sou técnico de segurança, sou profissional lá, o médico do trabalho, e o meu parceiro, meu colega de trabalho, adquiriu aí, deu positivo no Covid-19. Nós vamos abrir, doença ocupacional? Abre-se a CAT ou não? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema aí, que também está sendo muito bem discutido. Vamos lá, nós vamos falar inclusive da decisão da nossa Suprema Corte com relação ao tema. A medida provisória número 927, artigo 29, estabeleceu que havia necessidade, no artigo 29, do trabalhador comprovar o nexo causal. Várias instituições, organizações e partidos políticos impetraram os ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidades. No STF, a nossa Suprema Corte, e por maioria de votos, ficou definido que
o Covid, a pandemia, pode ser doença ocupacional. Não é uma presunção absoluta. Pode ser. Poderá, né? Poderá. Então, veja o seguinte. Eu vou usar uma outra frase em latim. O que eu mais tenho visto nesses últimos dias, com relação a esse tema, em latim, ius perniandes. Não tem uma tradução literal para a nossa língua pátria, a língua portuguesa. Mas, de forma jocosa, ius esperneantes, o seu direito de espernear. Então, Covid. Hoje saiu uma decisão lá no Rio de Janeiro, uma rede de supermercado, exigindo que o funcionário que testou positivo da Covid voltasse à empresa para fazer um novo teste. Uma ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público Federal do Trabalho, Correto. Condenou a empresa sob pena de R$10 mil de multa diária por empregado afetado com a medida adotada por ela. Então, algumas perguntas que nós temos que fazer. Onde surgiu essa pandemia? Onde surgiu? Ela está afetando o planeta? Outra questão, é a primeira pandemia que ocorre no planeta? Você deve se recordar que em determinada época, no final da década passada, nós tivemos suspensão de aulas no Brasil. Mais ou menos no mês de julho, se não me falha. Foi em 2009, a gripe suína, né? Se não me falha o tico-teco, é isso. Isso, foi julho, teve férias, e agosto também provocou as férias. Isso. Então, são causas que surgem aí na humanidade, de tempos em tempos, fatores, e nós temos uma série de atividades que o nosso trabalhador está presente no enfrentamento a essa pandemia. Na semana passada, por exemplo, as estatísticas apontavam, eu só vou citar um profissional, da linha de frente, o profissional da linha de frente, o médico atendendo os pacientes nos hospitais, nas UTIs, até a semana passada, Maioli, 103 médicos foram a óbito. Isto não é uma responsabilização? Nós sabemos que 62 tipos de protetores auditivos fabricados lá na China, os Estados Unidos da América descobriu que são ineficientes, ineficazes. A Anvisa publicou aqui também que eles não protegem contra o vírus, né? E na linha de frente nós temos esses profissionais de saúde. Ele tem que provar o nexo de causa e efeito, o trabalho realizado por ele e o risco da atividade. E nós sabemos que muitas empresas, como, por exemplo, o ramo de proteínas animais, do ramo de abastecimentos, elas não pararam em nenhum momento a sua atividade. A pergunta é, que medidas elas adotaram no combate ao Covid-19? O que elas estão fazendo para proteger o trabalhador com relação a distanciamento, horário de refeições, inclusive horário de café, de entrada e saída de funcionários, distanciamento? Veja a quantidade de empresas que estão sendo interditadas pelos órgãos públicos. Ministério da Economia, através da Secretaria da Inspeção do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho, impetrando ações com indenizações milionárias, em função do número de trabalhadores infectados naquela organização. Empresas colocando o trabalhador infectado ao lado de um sadio. Nós estamos com decisões aí nesse sentido. Como é que ele, o operário, a parte mais frágil, tem que provar? Então,
nossa recomendação aqui. No portal do Ministério da Economia, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, na CIT, já na abertura, na capa, o primeiro item é o Covid-19, com orientações para empregados, trabalhadores e empregadores. Está lá, primeira página. E também, agora, já tem um autodiagnóstico para alguns setores da economia, não são todos. Inicialmente, o setor de saúde, teleserviços, teletrabalho, frigoríficos e construção civil. Mas isso vai ser ampliado, está lá. Você pode fazer um autodiagnóstico como da sua empresa. Agora, eu não tenho dúvida que isso, naqueles momentos em que se faltam as medidas de prevenção, as medidas de proteção, isso é um acidente de trabalho. E aí, a responsabilização com emissão de CAT. Não havendo emissão de CAT, esse trabalhador ficar afastado, tendo que se socorrer do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, vai ser estabelecido o NTEP, Nexo Técnico de Menor Potenciário. A empresa vai ter oportunidade de se defender administrativamente, judicialmente. Só que a empresa vai precisar demonstrar que ela fez tudo. E esse fez tudo, além das regras que nós já citamos, faça esse autodiagnóstico de como anda a sua empresa com relação à pandemia, com relação a distanciamento, higienização, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de segurança, na regra geral, fazer um autodiagnóstico. Porque aí entra o trabalho do SESMIT. Está fazendo DDS, Diálogo Diário de Segurança? Está fazendo DSS, Diálogo Semanal de Segurança? Está fazendo ordem de serviço? Desculpe. Está fazendo instruções de trabalho? Está acompanhando as atividades? Está fazendo reunião virtual da CIPA para discutir esse assunto? Essas horas a CIPA serve, viu? Isso, e como serve, né? Essa hora o Departamento de Segurança é valorizado. Essa hora o Departamento de Segurança é valorizado, né? Porque são essas provas, né? Então, nós temos que ter toda uma listagem, porque vão haver outros desdobramentos. Estabilidade acidentária do artigo 118, que nós já falamos lá no acidente de percurso, de trajeto, certo? Também, além dessa estabilidade no emprego, depósitos fundiários, os depósitos fundo de garantia por tempo de serviço. Nós vamos ter a responsabilização criminal, artigo 132, 121, etc. Mas só o 132 já diz expor a vida ou a saúde de outro a risco grave e iminente. Acabou. É um risco inclusive de óbito, que está aí matando milhares de pessoas. Enfim, a responsabilização é muito clara no Código de Processo Penal. Ainda, além do que, de todas essas responsabilizações, nós podemos ter as ações regressivas do INSS, porque aquela empresa tem lá um monte de casos, não tomou os cuidados. Ações regressivas. Nós vamos ter as responsabilizações também na esfera trabalhista e previdenciária. Imagine um trabalhador que foi a óbito pelo Covid e comprovou-se que foi decorrência do trabalho, nexo causal. Tem todas as responsabilizações do acidente de trabalho, porque a doença ocupacional, não importa se ela é doença do trabalho ou se ela é doença profissional, não importa, vai haver a responsabilização. O assunto, Tadeu, eu sei que deveria ser a gente preparar mais uma hora só para esse assunto, né? Mas para a gente mudar de assunto, eu convido a todos os que estão nos ouvindo aí, na edição da Norminha dessa próxima quinta-feira, também vai sair um artigo de um grande amigo meu, como você, assim, o doutor Navarro, né? Fizeram essa pergunta para ele, abro ou não abro a CAT? Eu insiro a doença, o Covid-19, no PPRA ou não. Na edição desta próxima quinta-feira, vai ter a matéria do Navarro falando um pouco também sobre o assunto, né? Agora, mudando de assunto, Tadeu.
Antes de você mudar o assunto, Sim. Antes de você mudar o assunto, a OSHA, a OSHA americana, Occupational Safety americana, Isso. ela, em atendimento à recomendação número 155 da OIT, o Brasil é signatário, hein? É. O Brasil é fundador, o Brasil é signatário de recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Correto. Essa norma, ela estabelece a ciência dos riscos do trabalho. Essa norma, os americanos já listaram a gradação do risco do Covid. Já está lá na OSHA. Risco altíssimo, risco alto, risco baixo. Já tem as definições. E esse é um instrumento interessantíssimo, inclusive na hora do autodiagnóstico de cada um. Correto. Estamos entrando aí nos últimos 10 minutos. A minha parte é chata, né? Ficar falando que o tempo está acabando, mas nós precisamos aproveitar o tempo aqui para ver se a gente discute os outros assuntos. Agora, tem um novo canal de denúncia relacionado a reclamações trabalhistas, né? Estão dizendo que a partir de agora qualquer cidadão pode fazer sua reclamação através de um formulário que tem no endereço lá do denúncia.cid.trabalho.gov.br, né? Nesse caso, vamos ser bem rápido, porque nós temos pouco tempo, tem mais 2 assuntos. Não vai precisar de advogado? Como é que vai ficar uma situação dessa? Não. O cidadão que se sente prejudicado ou percebe prejuízo a outrem, ele pode entrar na home da CIT, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem uma aba lá, denuncia aqui. E aí ele vai fazer a denúncia, passando as informações que ele tem sobre aquele caso concreto. E isso está sendo divulgado. E uma denúncia vão gerar outros aspectos, como, por exemplo, fiscalização, embargo, interdição. E olha, cuidado com o embargo e interdição da Covid também, hein? Covid, já tem muita empresa interditada aí em decorrência do Covid, hein? Tem. Não, tem muito frigorífico lá no Rio Grande do Sul, inclusive vai sair na matéria da Norminha agora na quinta-feira. São matérias que a gente recebe de um jornal específico lá dos frigoríficos, né? Tem alguns, foi fechado, tem outro que voltou agora segunda-feira, quase 4 mil funcionários, por causa dessa situação aí que você acabou de dizer, né? Grandes organizações. Não é somente a pequena empresa, não. Grandes organizações. Agora, a regra vale para todos, inclusive para o pequeno. E aí é aquela questão, o risco do negócio. O risco do negócio. Correto. Eu tenho que ter consciência desse risco, porque vem consequências na falta da prevenção. Ok, Maioli? Tá lá. Por isso que é bom aí os profissionais de segurança buscar um apoio aí no setor jurídico de suas empresas, né? Ouvir esse pessoal também. Bom, Tadeu, agora tem mais alguns assuntos, é o 5º assunto que nós vamos falar hoje, né? É sobre a RT. O técnico de segurança, eu sei que o sindicato, uns tempos atrás, aí, já conseguiu, o técnico de segurança do trabalho não é obrigado a emitir a RT e nem ser filiado no CONFEA-CREA, né? Só que esse ano tem muitas empresas solicitando a emissão da RT para um simples treinamento. O técnico de segurança dá o treinamento lá, por exemplo, de trabalho em altura de 8 horas, tem muitas empresas solicitando a RT deste curso. Como está a situação? O que você poderia falar para a gente sobre esse assunto? Maioli, eu vou tentar aqui ser sucinto. Essa decisão... porque nós temos só 5 minutos. Essa decisão só vale para o Sintesp, para o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo. O sistema... A minha cronômetro aqui já está avisando que nós temos só mais 5 minutos. Ok. O sistema CONFEA-CREA impetrou uma ação contra o Sintesp em 2005, há 15 anos. Há 15 anos.
exigindo o registro do técnico de segurança no CREA, no sistema Confia, e também o recolhimento da ART, anotação de responsabilidade técnica. Muitos recursos, muitas fases, primeira, segunda e terceira instância. A última decisão monocrática é do dia 14 de maio. E no site do Sintesp já tem um vídeo com o presidente do sindicato e a advogada do sindicato falando sobre essa decisão. Vale a pena dar uma olhada. Então, no estado de São Paulo, a RT, registro no CREA, não. Agora, o mais interessante é que tem técnico de segurança que ainda procura o registro no sistema e ainda sai mostrando a carteirinha e coloca adesivo no carro, que é do CREA Confia, ainda existe. Mas no estado de São Paulo isso não existe mais. Temos conhecimento de outros estados, de outras regiões do país, onde também isso ocorre, exigência de ART para alguns treinamentos, por exemplo, como citado. O técnico é uma profissão regulamentada, diferenciada, por lei. Quem assinou a Lei 7.410 foi o então presidente da República, à época, José Ribamar Sarney. E depois toda a regulamentação pelo decreto que regulamentou a Lei 7.410, que é o dia do técnico e do engenheiro de segurança do trabalho, dia 27 de novembro, e depois o decreto 92.530, que regulamentou. E nós também temos as atribuições da portaria 3.275, do antigo e extinto Ministério do Trabalho. Depois Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério da Economia. Essa portaria define as atividades do técnico. Então nós temos uma profissão independente, regulamentada por lei, por normas. A nossa obrigação é o registro nesse órgão, que hoje é o Ministério da Economia. Até esses dias perguntaram, ainda existe o registro profissional do técnico? Claro, ele não acabou, até que venha o Conselho. E nas reformulações do Conselho só ficaram três profissões que o Ministério do Trabalho concede o registro profissional. Acabou com aquele monte de profissão, ascensorista, jornalista, etc., que tinha registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. Correto. Só 3. Entre eles, o técnico de segurança do trabalho. Então, o técnico de segurança não é engenheiro. Se ele for também engenheiro, é outra história. Para ele fazer laudos, etc. Agora, enquanto técnico de segurança, nada de ART. Assistam o vídeo do presidente do Sintesp. E os outros estados, havendo aí problemas com o sistema, também impetrem uma ação. Pode, inclusive, usar de prova emprestada, que é uma prova juridicamente aceita, do Sintesp. Fica aí a dica para os membros do sindicato. Nós já estamos faltando só 2 minutos. Eu estou vendo aqui, está enchendo de coraçõezinhos no nosso vídeo. Eu não sei ainda o que significa isso no Instagram, mas eu acho que é coisa boa, viu? Chove de coraçõezinhos. Então, faça só um agradecimento rápido aí em 1 minuto, para que eu possa fechar o nosso assunto e a gente consiga fechar. Rapidinho, fazendo favor. Eu acredito que a prevenção é um encontro de uma consciência com uma confiança. E que ela é possível. E por trás de qualquer trabalho, nós vamos encontrar sempre um ser humano. Correto. E não há nada mais importante... Falta 20 segundos. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado aí a quase 100 pessoas que estão nos acompanhando. Essa é a nossa primeira live. Nós vamos ter muitas pela frente, como a Norminha nesses 11 anos. Boa noite a todos. Muito obrigado.